Simbora estudar alguma coisa urgentemente. João Gilberto Nol. Os anos 70 e os anos 80 nos deram muitos bons contistas gaúchos. Alguns exemplos, né? O próprio João Gilberto Nol aqui, o Caio Fernando Abreu, o Sérgio Faraco, tá? E outros. Este é um conto que traz, né, vai falar sobre a ditadura militar, mas não colocando diretamente a ditadura militar, não mostrando exatamente, né, a pessoa ali sendo presa, sendo torturada, nos dá a entender que é sobre a ditadura militar. E ele vai contar a história de um rapaz que não tem nome, né, aqui, né, no nosso conto, e o seu pai que também não tem nome. Isso pode representar que poderia ter sido qualquer um de nós. O nome é o menos importante, não é alguém específico. Tantas famílias passaram por isso, tantos jovens passaram por isso, tá? E havia um incômodo na vida desse rapaz, né, quando ele era pequeno, quando ele era bem criança ainda, porque o pai não parava em lugar nenhum, né? Vivia mudando de trabalho, de mulher e de cidade. Então, uma pessoa bem inconstante. Dizia-se filósofo sem livros, com uma única fortuna, o pensamento. Então, o pai dele se dizia, né, a única fortuna que ele tinha era o seu próprio pensamento. No início do conto, o narrador coloca para nós, esse conto é narrado em primeira pessoa, tá? Então é o próprio narrador, tá? Que está passando pela situação. Ele coloca que eles moraram em Porto Alegre. E o pai era tudo para aquela criança, porque, né? Conforme ali o início do conto, ele dizia, né, que a mãe o tinha abandonado quando ele era de colo ainda. E ele pergunta uma vez para o pai: quando é que você vai morrer? E o pai fala: não vou te deixar sozinho. E havia muitos diálogos entre os dois, né? O Noll, ele fala muito isso, da importância da linguagem. O escritor, né? O João Gilberto Noll, ele fala muito que para ele a linguagem é o importante. Muitas vezes ele se esquece até, né? Deixa o enredo ali um pouquinho, a história, a ação, porque para ele é importante a linguagem. Então os diálogos são muito importantes e até quando não há diálogo, como, né, depois o diálogo vai escasseando na nossa história. No início, há muito diálogo aqui entre os dois. E o pai falava, né, queria contar tudo para ele, né, quando ele aprendesse a ler e a escrever. Quando você aprender a ler, vai possuir de alguma forma todas as coisas, inclusive você mesmo, né, o pai fala para ele. E o pai foi preso no final de 69 no interior do Paraná, já morando em Ponta Grossa. O pai foi acusado ali de passar armas, né, para nós sabemos, né, não fala no conto, mas nós sabemos, né, que eram para as guerrilhas, que eram contra a ditadura militar. Então, o período ali de 69, né, bem onde está pegando bastante fogo, né, ali a ditadura, né, são os anos de chumbo mais fortes, né, e que nós temos a presença ali de muitos grupos combatendo a ditadura. Tá? MR8, né, VAR Palmares, nós temos a presença ali do Marighella, do Carlos Lamarca. Isso não está no conto, tá? Isso eu estou falando aqui para vocês. E o pai foi preso, né? Ele vai para uma vizinha cuida, tá? E daí colocam-no em um colégio interno no interior de São Paulo, perceba. Ele era de Porto Alegre, foi para o interior do Paraná, né, em Ponta Grossa. Depois ele vai para o interior de São Paulo, não se fala qual é a cidade. E o padre fala para ele que lá ele seria feliz, né? Os colegas. O João Gilberto Noll, como eu disse anteriormente, ele fala muito sobre isso da linguagem, né? E ele fala que o escritor tem que colocar a linguagem como ela é. Até ele fala sobre essa questão, né, de falarem que ele, até muitas vezes, ele usa uma linguagem até forte. E ele fala que deve ser usada mesmo esse tipo de linguagem. Vou ler um trechinho aqui para vocês, né, sobre isso que eu falei agora.
Os colegas me ensinaram a jogar futebol, a me masturbar e a roubar a comida dos padres. Esse a me masturbar é um fraco ainda aqui, tá? O texto ainda vai ficar mais forte. O pai escreveu uma carta, né? Um dia chega uma carta, o padre não deixa ele vir a carta, tá? Mas falou, o seu pai está indo bem. Quando ele cresce um pouquinho mais, o pai vem buscá-lo. Só que o pai está sem um braço. Então perceba que o pai vai perdendo partes do corpo. Tá? E o afeto entre eles não muda por enquanto. Vai mudar o diálogo, que vai ficando menor. Mas o pai vai perdendo partes do corpo. Né? E o padre perguntou se ele queria ir junto. E o filho falou, né? Pai, agora eu já sei ler e escrever. Então você saberá de tudo um dia, ele falou. Percebam que eu vejo esse, né, saber de tudo um dia, quando ele souber ler e escrever, não é que o pai iria contar para ele, mas ele leria, ele veria na história e ele saberia contra o que o pai dele lutou. É como nós hoje lendo os livros relacionados à ditadura. Nós vamos enxergar as figuras ali e nós vamos saber de tudo, né? Se tivermos essa questão da reflexão. E ali quando eles estão indo, né, para São Paulo, para a capital, ele pede um conhaque e o pai não se espanta. Ou seja, o pai sabe que ele teve que amadurecer mais cedo. E eles vão para o Rio. E o pai, né, eles vão para o Rio num apartamento na Avenida Atlântica. Então a Avenida Atlântica é um local no Rio, né, bem luxuoso, um local caro. Eles vão morar num apartamento lá na Avenida Atlântica. E o pai comenta que era de amigos. Mas, embora o apartamento fosse bem mobiliado, ele vivia vazio. Ou seja, esse vazio eu olho não só como vazio de pessoas, mas o vazio deles. Eles estão vazios ali. A vida é triste. Meu pai me pôs no colégio em Copacabana e comecei a crescer como tantos adolescentes do Rio. Comia a empregada do Alfredinho, um amigo do colégio, e na praia precisava sentar às vezes rapidamente, porque era comum ficar de pau duro a passagem de alguém. Então observem aqui a linguagem que eu falei. E aí o pai dele desaparece novamente. E o pai dele deixa dinheiro para ele passar ali 7 meses, tá? E, né, um dinheiro, e ele consegue passar 7 meses por ali. Um dia ele está caminhando por ali, os caras estão fumando um baseado, oferecem para ele aceita, e aí tem um cara lá, né, tal, o cara chama ele, fala quer entrar, ele falou eu manjei tudo e pensei que estava sem dinheiro. 300 pratas, falei, ele abriu a porta e disse entra. E aí ele transa com esse cara, né, então ou seja, ele começa a se prostituir. O pai dele volta no dia seguinte, tá? Agora muito mais magro e sem 2 dentes, ou seja, ele já não tinha um braço, agora sem 2 dentes e muito mais magro. Então, nós conseguimos ver aqui que o pai dele era preso, de uma forma ou de outra, conseguia ser libertado. O conto não nos mostra isso, isso que é o interessante, né? Nós temos que pensar sobre isso, tá? E quem conhece a história sabe das formas, né? Por isso que eu estou tentando aqui clarear um pouquinho. Então o pai dele está sem torturas, né, e coisas assim, perdeu um braço, agora está sem 2 dentes, tá? E o pai dele fala para ele, eu vim para morrer. A minha morte vai ser um pouco badalada. Então percebam, o pai dele não era um Zé Mané qualquer dentro da organização, tá? Então o pai dele era alguém que a polícia procurava. A minha morte vai ser um pouco badalada pelos jornais. A polícia me odeia, há anos me procura, tá? Então, ou seja, há anos me procura não dá para saber exatamente se ele já foi preso, já não foi preso. Parece o procura, dá a entender que ele não foi preso, mas como que ele não teria 2 dentes? Tá? Vão te descobrir, mas não dê uma única declaração. Diga que não sabe nada, o que é verdade. E aí surge, né, ele vê que o pai está naquela situação, surge pela primeira vez o título do conto. Precisava fazer alguma coisa urgentemente, porque o pai estava para morrer. Então, olha, no passado eu precisava fazer alguma coisa urgentemente. Virei a cabeça e vi que meu pai dormia. Aliás, não foi bem isso que pensei. Pensei que ele já estivesse morto e fui correndo segurar o seu único pulso, né? Tinha perdido um braço.
O pulso ainda tinha vida. Eu preciso fazer alguma coisa urgentemente. Então perceba, precisava no passado, preciso agora no presente. E aí, nesse eu preciso, que é o presente e é urgentemente, tá? Ele pensa em várias coisas, ele pensa até em denunciar o pai, né? Ser recebedor de jornais, ganhar casa e comida em algum orfanato. Mas ele não queria pro orfanato e ele gostava do pai. E além de tudo tinha pena do pai, né? Ali tão fraco. Aí ele comenta que, né, é o narrador, né, em primeira pessoa, como eu falei, ele comenta que o que salvava ele, né, porque já não tinha mais dinheiro, era um vendedor daquelas carrocinhas da Genial. Genial é uma rede, né, que hoje é uma rede bem grande, mas na época já era também, né, que vendem cachorro quente no Rio. É uma marca bem conhecida no Rio de cachorro quente, tá? Que inclusive eles têm cachorros quentes que passam na praia com carrinhos e coisa e tal. Então desses vendedores da Genial, né, de vez em quando davam um cachorro quente para ele, tá? E conversava muito com ele. Só que o pai dele já passa a nem acordar mais, só tinha uns espasmos, né, engrolava a língua, ele ficava ali assistindo. Um dia chega em casa o Alfredinho, lembra do Alfredinho que ele dizia que comia a empregada do Alfredinho? Então o Alfredinho chega lá e fala que a diretora quer saber por que ele não tem mais aparecido no colégio. E aí o pai começa a resmungar lá do quarto, a falar, e ele desembestadamente, para o Alfredinho não perceber que o pai dele estava ali, né, tá? Ele sempre foi sozinho, ele não queria que o Alfredinho visse o pai dele. Ele começa a falar coisas sem sentido, sobre revistinha de sacanagem, que ele via revistinha de sacanagem, né, que ali era uma revistinha não sei o que, contar, mas a revistinha não estava com ele, senão ele emprestava para o Alfredinho. Ele tem umas falas bem desconexas, né, e sem ponto final, um discurso ali, um monólogo praticamente, porque o Alfredinho não responde nada, tá? E o Alfredinho repara, né, que o apartamento tá sujo, né, não vê uma limpeza faz muito tempo, ele se sente mal, ele se segura até para não vomitar naquele lugar. E até que o Alfredinho, né, vai embora. E ele corre pro quarto. Ele corre pro quarto porque o pai o chama. O pai o chama pelo nome, né? Pela primeira vez de muito tempo. E o Alfredinho vai embora, e ele corre pro quarto e ele vê o pai. E vi que o meu pai, aqui é o finzinho do conto, e vi que o meu pai estava com os olhos duros olhando em mim. E eu fiquei parado na porta do quarto pensando que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Pensando que eu precisava fazer alguma coisa. Nota que ele joga pro passado de novo. Eu precisava fazer alguma coisa urgentemente. Como que nós podemos interpretar esse precisava? O pai olhando para ele, né, com os olhos duros. E acaba o conto assim. Eu vejo esse precisava porque agora não teria mais o que fazer pelo pai. Como se o pai já não tivesse mais volta à vida e ele não fez. Então eu precisava. Eu não posso mais fazer nada. Agora não tenho mais o que fazer. Então é um conto que fala sobre ditadura, não coloca diretamente, né, não fala o nome ditadura em momento nenhum que o pai lutava, não coloca o pai como um herói em nenhum momento, tá? E coloca a situação de um filho de um cara que é perseguido pela ditadura militar, tá? Como tantas outras, tá? Refletir, gente, refletir sobre isso, tá? Conto muito importante, um conto muito interessante. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!